Começa agora o programa Coisas de Cristão, o seu podcast teológico com uma pitada de cultura pop. Bem-vindos a Nárnia! Muito bem, Coisas de Cristão no ar, nosso segundo episódio. Eu sou o Patrick Duarte, do blog Pensamento Livre, e se você não está recebendo alguma coisa é porque você não está sabendo orar. Eu sou o Rafael, da Batista Geração. E eu sou o Pedro Augusto, da Batista da Lagoinha. Eu sou Pauline, sou da Batista Geração com um coração assembleiano, tudo misturado. Pauline, nossa convidada digníssima especial da manhã de hoje, para a gente falar sobre esse tema, um tema estimulante, um tema que faz parte da vida do cristão. Ela é esposa do nosso barbudinho querido, do Rafael, não é isso? É isso mesmo. Isso mesmo. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho com vocês. Espero poder ajudar em alguma coisa e acrescentar um pouquinho mais sobre alguns assuntos que nós vamos discutir. Amém, vai ser uma benção. Só de você já estar aqui, eu sei que o pessoal lá de fora vai rodar na hora que começar a ouvir o podcast, tenho certeza. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema que faz parte da vida do cristão. Acho que desde o momento da sua conversão até o seu óbito, até o momento da sua morte, é uma ação que faz parte. Então, o nosso tema de hoje ele é os ingredientes da perfeita oração. Então a gente vai abordar um pouquinho a oração, se existe a perfeita oração e se ela existe, como que a gente pode fazê-la, né? Porque acho que todo mundo já deve ter passado daquela fase quando era recém-convertido, que o líder dos jovens pedia para você orar e você ficava com vergonha e orava baixinho. Você só falava amém alto, né? Acho que essa é a pior fase, quando alguém pede para você fazer uma oração em voz alta. E aí você começa ela em voz alta, ela fica muda e depois ela só aparece de novo no amém. É exatamente isso. E hoje a gente vai começar então nosso bate-papo sobre essa oração, entendendo um conceito. A oração, ela realmente é importante para o cristão? O cristão ele precisa orar? E se é importante, e se ele precisa orar, qual que é o objetivo da oração? A gente vai começar a bater esse papo aqui. E eu queria começar ouvindo o Rafa aí, ver o que ele tem para falar sobre isso. Cara, a oração, claro que é importante. Eu acho que é a nossa forma de falar com Deus, a nossa forma de se comunicar, né? A nossa forma de se expressar com o Pai, com o Criador. Então, se alguém diz que orar não é importante, que outras coisas são importantes, essa pessoa está mentindo. Se alguém fala isso para você, corre que é uma cilada, porque a oração deve fazer parte do cotidiano de todo cristão. Nós vemos relatos na Bíblia, Jesus orou, se Jesus orava, se Jesus que era Deus orava, quanto mais nós, pequenos gafanhotos aqui, né, pó, porque nós não teríamos que orar também, né? Eu sou uma fã, né, na verdade, de falar sobre oração e eu tento viver essa experiência com Deus, porque eu acho que oração é muito mais do que a gente consegue talvez até explicar na vida do cristão. A oração ela é um ponto fundamental. Quando nós estamos assim, em situações, em qualquer situação, tanto seja boa quanto ruim, não tem como a gente desvincular a nossa vida cristã da oração. Sempre a gente precisa estar em oração. Então, nós vemos relatos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, que mostra que a oração ela tem que estar presente na vida de um cristão, porque senão a gente não consegue realmente ter uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Realmente a oração, sem dúvida nenhuma, é talvez uma das coisas mais importantes que a gente consegue fazer nessa vida, né? A gente vê nos relatos bíblicos, desde Abraão, Moisés, os Salmos de Davi, até mesmo no Novo Testamento, Jesus orando e incentivando que os seus discípulos eles orassem cada vez mais, né? Então, o cristão que fala ou que pensa que a oração é algo que pode ser descartável, que é pouco relevante, na verdade ele entendeu pouco ou quase nada do cristianismo, né? Porque orar, na verdade, não é um hábito religioso, não é uma parte de uma cerimônia, de uma liturgia somente. Orar é se relacionar com Deus, é estabelecer um diálogo com Ele, uma conversa com Ele, e isso daí é o princípio, é a base da nossa comunhão com o Criador.
Eu acredito que talvez a gente caia num erro do que relacionado ao que o Pedro falou, de achar que a oração é simplesmente um ato que você tem que realizar, seguindo, estabelecendo um critério, parando, fazendo, mas ao longo do podcast eu acho que a gente vai debater um pouco sobre isso, que não é uma coisa que você fica engessada a realizar de uma forma, com certas palavras, ou de alguma, fazendo parte de um ritual. Mas ela vai muito mais além do que isso. Ah, legal. Pelo que eu vi, então a gente entra num consenso, agora aqui no começo pelo menos, de que a oração ela faz parte do relacionamento do cristão com Deus. Eu acho que é a forma do cristão se relacionar, né? Sim. Bacana. Porque assim, eu sempre tive um conceito da seguinte forma, não sei se vocês vão concordar comigo, tá? Mas é uma forma que eu penso. Se a oração ela é uma ferramenta do cristão, é a ferramenta que nós temos para falar com Deus, onde a gente apresenta nossas petições, onde a gente agradece a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz pelas nossas vidas, é o momento que a gente tem para falar. Eu sempre considerei a oração o momento da fala e a leitura da Bíblia é o momento de ouvir. Sempre a oração vai estar sempre ligada com a leitura, né? Elas sempre vão andar paralelas e de mãos dadas, vamos dizer assim. Então não pode existir um cristão que somente lê e não ora, ou um cristão que não lê e somente ora. Eu acho que tudo tem que ser dosado e estar em comunhão para que a nossa vida possa seguir em direção ao Espírito de Deus. Porque assim, não sei se vocês já passaram por momentos difíceis, com certeza vocês já passaram, tem pessoas que já passaram, mas sempre que a gente passa por um momento difícil na vida, a nossa primeira ferramenta para recorrer a uma calma espiritual, uma calma da nossa alma, é a oração. Porque a oração, ela tem esse poder de iluminar o coração do cristão para que ele resista à tentação, para que ele identifique, ou para que ele pelo menos entenda um pouco ali o que é a vontade de Deus. Para vocês, a oração, esse dom de intercessão que Deus nos concede, é um dom que todos têm ou é um dom que só algumas pessoas têm? Eu acho que é algo que faz parte de todas as pessoas, porque, que nem o Pedro falou no último podcast, né, que nós temos um vazio dentro de nós, que o tamanho ele é preenchido com Deus. Então eu acho que todos nós, cristãos ou não cristãos, no fundo nós temos, eu acho que essa necessidade, essa vontade de conhecer o Criador, de saber de onde nós viemos, de toda essa parte que nós não entendemos. Nós, sendo cristãos, nós conseguimos entender um pouco disso e nós temos essa liberdade de orar. Mas eu acho que é algo que está dentro de todo mundo, querer conversar com o Criador, aquele que nos criou, de saber de alguma forma como entender. Então, assim, creio que não é algo que... A oração não é algo que seria apenas um dom apenas para os cristãos, aquelas pessoas que são religiosas, vamos assim dizer, mas eu acho que a oração é algo que, no fundo, todo mundo quer fazer. Aquela pessoa que não é cristã, no fundo, ela quer conversar, quer falar com o Criador, mas não sabe. Nós sabemos. Então, eu penso que vou tentar fazer um comparativo mais ou menos com a questão de missões. Às vezes as pessoas, elas falam assim, eu não tenho chamado missionário. Porque elas pensam que o missionário é somente aquele que vai mudar para outro país, ele vai viver uma experiência ali transcultural, vai passar 1 ano, 5 anos ou até mais da vida dele morando em um lugar e fazendo as missões. Mas, na verdade, todos nós, como cristãos, a gente tem um dever missionário, né? Como eu diria, acho que Charles Spurgeon, ele fala que ou você é um missionário ou você é um impostor. Não tem como você ser cristão e não ser missionário. O mesmo eu penso que acontece com essa questão da oração. Às vezes a gente pensa que a oração está condicionada àquele grupo de irmãs que fica ali naquele círculo de oração da igreja e que se só elas orar, tá tudo bem, tá tudo certo, a igreja já está sustentada. Ou aquela torre de oração que algumas igrejas têm, enfim. Mas a oração, assim como a questão da missão, ela é uma condição que está relacionada à natureza do cristão. Não tem como nós, como cristãos, dizer que a oração é parte de um grupo específico, assim como não tem como a gente dizer que missões é parte de um grupo específico. Existem algumas coisas que são específicas para cada pessoa, que ela vai receber o talento, o dom, né, a missão própria dela, e existem coisas que estão ali inerentes à nossa condição de servos de Deus, que estão de servos, não somente de servos, mas na verdade de filhos de Deus, né? Porque tratando a oração como diálogo, como conversa e como instrumento de intimidade, não tem como um filho não conversar com um pai, né?
Vinculando um pouco até com a parte que você falou sobre a necessidade mesmo do ser humano, ele tem de viver algo que conforte, que no momento de uma situação difícil ele precisa desabafar algo, e geralmente isso está relacionado na vida do cristão a momentos difíceis, ele recorrer à oração. E também, né, fazendo uma junção com essa questão de se é para todos ou não, eu acho que é pertinente até falar um pouco sobre um vídeo que viralizou na internet de uma neurocientista que chama Rosana Alves, e ela explica um pouco sobre o que acontece no cérebro quando uma pessoa ora, quando ela tem um hábito de realizar orações, né? Ela explica que existem algumas áreas do cérebro que são ativadas, e isso faz com que a pessoa sinta uma sensação de conforto, de tranquilidade. É liberado alguns hormônios também, como a ocitocina e a dopamina, que também fazem essa parte de regulação, de ansiedade, tem muito a ver também com a parte de prevenção de depressão. Então, quando você se sente alguém que se pertence a outro, e esse ser é muito além do que você pode imaginar, mas essa sensação de pertencimento, ela não vem como uma sensação de escravidão, mas sim de intimidade, de relacionamento. Então, você estabelece isso na oração, de saber que pode confiar com quem você está conversando, com quem você está se abrindo, que essa pessoa nunca vai contar para ninguém, porque não é um ser humano qualquer que vai fazer coisas que vai te chatear. Então, essa vontade de se abrir na oração e realmente saber que mesmo que você não fale, o Deus ouve e sabe o que você está sentindo. Então, é uma relação de que você estabelece que vai muito além do que qualquer relação entre humanos. Porque por mais que nós tenhamos amigos ou o nosso cônjuge seja muito próximo de nós, tem situações que nem a gente sabe explicar o que está acontecendo. Então, quando você se relaciona com Deus em oração, você consegue colocar para fora coisas que nem você mesmo sabe explicar o que é. Então, a oração ela é muito mais importante do que nós imaginamos, enquanto uma relação só de fala e escuta. É muito mais do que isso. O nosso corpo ele precisa se sentir, ter realmente uma liberdade de dizer coisas e sentir coisas e passar as coisas que nós passamos no dia a dia para alguém que realmente pode solucionar os problemas ou que somente vai escutar e dizer, estou aqui e tudo vai dar certo. Então, acho que a oração é muito mais importante do que muitas pessoas acreditam. Pegando até esse gancho da Pauline, falando um pouquinho disso, me lembra uma passagem, vim aqui até procurar, fica em Romanos 8, 26 e 27. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Então a gente percebe que dentro da oração, mesmo quando a gente não sabe, porque a gente não sabe, né, orar, pedir, o Espírito Santo, vamos dizer que ele faz a tradução, ou ele pega os pedaços da nossa oração e junta aquilo de uma forma que possa chegar a Deus de uma forma, não vou dizer correta, mas da forma que ele entenderá a nossa oração. Então, a gente percebe que a oração ela não é uma ferramenta que só parte de nós e só nós sozinhos temos que fazer certo para que Deus receba. O próprio Deus, o Espírito de Deus, ele intercede junto com a gente, né? Para que a vontade dele se cumpra na oração. E isso é interessante, porque a gente começa a descobrir o relacionamento e o carinho que Deus tem com o cristão. Então, a oração não é um ato isolado ou um ato sozinho. É um ato que a gente faz junto com o nosso Deus também. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, nós nunca vamos entender exatamente profundo de quanto isso é importante para nós. Mas quando nós estabelecemos uma rotina de que sempre a gente precisa, tudo que nós vamos fazer, Deus precisa ser consultado ou ele precisa estar junto conosco, isso vai se tornando cada vez mais
um ciclo cada vez mais íntimo, de que chega um momento, que eu não sei se um dia a gente vai conseguir chegar nisso, mas nós vemos na Bíblia que muitas pessoas conseguiram chegar a isso, de que não vamos mais ficar precisando pensar, hoje eu preciso consultar Deus por causa disso. Não, vai ser uma coisa que não dá para fazer nada sem falar com o nosso Criador, porque nós sabemos que Ele sabe o que é perfeito para nós. Então, essa oração, ela vai sendo muito mais abrangente em todas as coisas, nas mínimas coisas, nas coisas grandes, e aí a gente vai começar a deixar de colocar Deus numa caixinha, que a gente só vai abrir ela quando a gente tiver problema, porque geralmente muitos cristãos fazem isso. A oração é sempre um meio de fuga para uma situação horrível que você não dá conta. Então, eu vou abrir a minha caixinha de oração, vou pedir para o meu Deus que está guardado nela, porque agora eu não consigo resolver. Mas as demais coisas eu resolvo, então eu não preciso dele. Então tem que ser diferente, não é assim que funciona. Nós não temos que recorrer a Deus somente em situações difíceis ou quando a gente quer pedir alguma coisa que a gente não tem condições de comprar por nós mesmos. Tem que ser algo mais. Você falando um pouquinho da gente tirar Deus, me lembrou, não sei nem porque, mas lembrou aquela passagem, eu não lembro agora onde é que ela tá, mas de quando Pedro estava na prisão e o pessoal da igreja estava orando para que ele fosse liberto. E que quando ele é liberto, as pessoas não acreditam que ele foi liberto, eles não acreditavam que era Pedro que estava na porta. Uhum. Então a gente diz, na Bíblia existem tantos relatos da oração, você começa a perceber que em alguns momentos Deus responde até as orações, mesmo quando a gente não está tendo fé daquilo que a gente está pedindo. Vocês acham que realmente isso acontece em alguns momentos ou não? Cara, eu acho, tanto que você mesmo falou que tá até na própria Bíblia um relato disso, né? Mas eu acho que o que a gente tem que sempre lembrar? Que Deus não é obrigado a responder tudo que a gente fala. Deus não é obrigado muitas vezes a responder muitas de nossas orações. Ele responde porque ele é misericordioso, ele nos ama, e às vezes ele quer falar conosco, mas às vezes a gente fala e ele está calado, ele está quieto. Isso não quer dizer que ele não está nos respondendo, mas de alguma forma ele está trabalhando nos nossos corações, trabalhando nas nossas vidas. Então, eu acho que sim, muitas vezes a gente ora e muitas vezes a gente não sabe nem como orar, né? E a gente fala, a gente pede e nós não ouvimos, nós não conseguimos muitas vezes ouvir a resposta, ou às vezes é porque nós estamos esperando uma resposta diferente daquela que a gente quer, né? E a gente não está realmente prestando atenção na resposta de Deus. Mas eu acho que realmente isso acontece, às vezes a gente falar e orar por orar muitas vezes e não tá botando fé realmente naquilo que a gente está falando. Mas na própria Bíblia tem esse relato, né? Então, sim, eu acredito que isso acontece, sim. Eu lembro de uma passagem da Bíblia que eu não me recordo agora exatamente onde está, que se refere a uma fé do tamanho de um grão de mostarda, né? E o grão de mostarda é extremamente pequeno, mas é interessante que ele é bem consistente, né? Se você tenta apertar ele com a unha assim, ele voa para frente assim, mas ele não quebra, ele não se parte, né? É bem pequeno, mas ele é bem consistente. E daí a Bíblia, ela faz essa associação de uma fé talvez bem pequena, bem em dimensões pequenas, mas que é consistente. Eu acredito que o fato da gente iniciar uma oração, por si só, ele já traz em si uma fé, sabe? Por mais que você não esteja com aquela fé assim de que, de fato, eu vou orar e as montanhas vão se atirar nos oceanos, o fato de você abrir a sua boca e fazer a oração já é, por si só, uma demonstração de fé, uma demonstração de que você está se colocando vulnerável, ou está se colocando ali à disposição de alguém que é superior a você, né? Tá pedindo algo para alguém que você sabe que tem condições de realizar. Mas, igual o Rafa falou, e muito bem dito, eu penso também dessa forma, que a oração, ela não é... A gente ora crendo que Deus ele é capaz de fazer, mas crendo que Deus ele faz aquilo que é melhor pra gente, né? E não aquilo que a gente pede. Tem uma frase do Timothy Keller que ele fala assim: se nós soubéssemos tudo o que Deus sabe, nós iríamos orar pedindo exatamente o que Deus nos dá, né? Então a gente tem que entender esses atributos de Deus, né? A onisciência, onipresença, onipotência, que ele sabe muito mais que a gente, que ele enxerga o passado, o presente e o futuro, e que às vezes as nossas orações, naquele momento que a gente está vivendo, parece ser algo realmente
o mais importante, o mais necessário, mas que do ponto de vista de Deus, que é todo soberano, não é aquilo que ele quer fazer. E por isso que, às vezes, a resposta é não, ou a resposta é um silêncio absoluto, que parece até que ele não está dando atenção, mas é justamente por dar atenção que ele fala não ou não fala nada, né? Eu concordo plenamente que a oração é um ato de fé, porque é a mesma coisa. Às vezes a gente se sente até um pouco frustrado, porque pensar que talvez até esteja falando sozinho, porque Deus não está ouvindo, né? Então, se você se ajoelha perante alguém que você não vê e você consegue conversar com essa pessoa, tem que ser um ato de fé, porque senão não tem objetividade nenhuma você se ajoelhar na frente de nada e falar com nada. Então você tem que acreditar mesmo que existe um Deus que se preocupa com você e que ele está ouvindo. E aí até me remete uma coisa de pensar assim, que as pessoas falam orar, eu não julgo, tá? Eu acredito que a oração, isso é uma coisa muito particular de cada um, e cada um tem os seus meios de orar e de fazer sacrifícios referente ao que acha que é certo. Mas muitas pessoas dizem que orar de madrugada é melhor porque a fila é menor, né? Porque aí eu não entendo muito essa ligação, porque se a fila é menor, por quê? Se aqui no Brasil é de noite, no outro continente não é de noite, então a fila lá tá grande, do mesmo jeito, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar na questão de Deus ser onisciente, onipotente e onipresente. Ele pode ouvir todas as orações ao mesmo tempo, agir em todas as pessoas ao mesmo tempo e saber o que cada um precisa ao mesmo tempo. Não precisa de uma fila. Não existe uma fila de, é a sua prioridade aqui, ó, eu vou deixar a sua para depois, porque sua oração não é tão importante assim, eu vou atender esse aqui primeiro. Não. Deus, ele consegue ouvir todas as orações e, se for da vontade dele, atender todas ao mesmo tempo. Mas aí entra de novo no que o Pedro disse. Quando nós conhecemos a Deus através da palavra, porque foi o que o Patrick falou no começo, que nós oramos a Ele e Ele responde de diversas maneiras, mas com certeza a maneira mais verdadeira, eficiente, eficaz é a Bíblia. Então nós conhecemos a Deus e nós não vamos orar pedindo algo que vai contra o que Deus quer. Então, às vezes, nossas angústias, nossas vontades de adquirir coisas, ou então conquistar coisas, se está fora do que Deus determinou na palavra, não tem por que pedir. Não existe algo que tenha relevância. Mas quando nós sabemos o que Deus quer, nós estamos debaixo da oração de que realmente é o que agrada a Ele. Agora, o tempo que vai acontecer, isso não somos nós que não conseguimos determinar. Você falou agora, eu acabei me lembrando de um filme, deixa bem simples, eu acho, também, né, o entendimento com essa questão da oração. Não sei se vocês já assistiram, Todo-Poderoso, do Jim Carrey. Eu tava pensando a mesma coisa, Patrick, de responder assim todas as orações, né? Exatamente, porque tem um momento do filme que depois que ele já absorve, né, que ele fica com os poderes de Deus, que ele começa a escutar todas as orações ao mesmo tempo. Uhum. E ele fica doido porque ele não consegue filtrar. Aí ele cria um e-mail, né, na cabeça dele, para poder receber as orações por e-mail. Depois ele fica tanto saco cheio de ter que responder oração por oração, que ele coloca a resposta automática sim. E o que acontece na sequência, no enredo do filme? A cidade vira um caos. Todo mundo ganha na Mega Sena, aí ganha R$2 cada um, né? Porque é muita... Então, e todo mundo recebe sim e vira um caos. Então, a gente ri porque é um filme de comédia do Jim Carrey. Jim Carrey é um excelente ator. Só que se a gente começa a assistir... Porque assim, eu gosto muito de filme. Acho que quando você assiste filmes, uma temática de você fazer uma filosofia daquele, trazer e puxar uma lição, você consegue. Agora, imagina se Deus começa a responder sim para tudo que a gente pede diariamente. Será que a nossa vida não iria para um caos desenfreado? Estaríamos perdidos. Eu acho que até a gente pode mencionar algo assim bem simples. Numa guerra, os dois times, né? Que são os dois lados estão indo e com o ideal de que eles têm que vencer porque a parte deles estão certa. E com certeza, os dois lados, existe alguém orando para o Deus que seja, ou a religião que seja, pedindo para que ganhe, para que não morra. Então fica uma coisa bem, bem esquisita de se pensar, de que a gente sempre defende um lado, porque pensa que tem mais
propósito daquilo, né? Mas assim, os dois lados estão tentando lutar por uma coisa que eles acham que é certa. Então, você imagina só, né? Todo mundo pede, todo mundo ganha. Como que seria isso? Ou todo mundo morre? Aqui, assim... Essa guerra aí, acho que todo mundo ia morrer. Eu acho que Legal, pessoal. Então agora a gente conseguiu, né, fazer uma boa definição aí Acho que a gente conseguiu entender que a oração realmente é importante. Antes da gente ir para o próximo tópico, eu quero deixar uma frase que eu li em algum lugar, mas eu não me lembro o autor. Se um dia o autor escutar o podcast, me perdoe, porque eu não lembro de quem que é essa frase, mas é uma frase que eu gostei muito. Ele falou o seguinte, que eu nunca estive disposto a orar, mas eu nunca me arrependi de orar. Então, é uma frase que eu li, gostei muito, porque realmente às vezes é muito difícil, né, a gente se levantar, se for de madrugada, ou parar um momento do dia pra gente dedicar àquela oração, mas realmente a oração não tem como ser um ato de arrependimento, porque quando você ora, Deus faz a vontade dele através dessa oração, você não tem como se arrepender, porque você está cumprindo ali com a boa vontade, agradável, né, vontade de Deus. Com certeza. E já que a gente definiu um pouquinho essa questão de que é importante orar, vamos para outro tópico que eu acho que aflige talvez as pessoas que estão mais no início da carreira cristã, né? Existe um modelo certo de orar? Existe uma oração perfeita? Porque assim, quando a gente era mais novo, que eu tinha vergonha de orar, a primeira coisa que eu pensava é o seguinte, não vou orar porque as pessoas vão rir do jeito que eu oro, do que eu tô na oração. E às vezes a gente começa até a copiar as orações dos outros irmãos da igreja, porque a gente tem ele como referência e acha que ele está orando certo. Depois você vai crescendo na igreja, vai lendo a Bíblia, você vai percebendo que não é exatamente assim. Mas a gente vai falar hoje com nossos ouvintes o seguinte, vocês acham que existem os ingredientes para uma perfeita oração? Porque todos os que pedem com fé receberão. Ensine a gente a orar, mestre. Quando orarem, digam: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Olha, Patrick, para mim, a oração tem que engrandecer o nome de Deus, o nome de Cristo. Então, se a nossa oração ela não engrandece o nome de Cristo, então é uma oração que eu acho que é rasa, né? Vamos assim dizer. Né? Próprio Mateus, né? Mateus 6 lá, tem o Pai Nosso, né? Que Jesus ele nos ensina como orar. E se a gente olhar essa oração, a gente vê que ela é inteiramente para engrandecer o nome de Deus. Ela já começa santificando o nome, para que a vontade dele seja feita na nossa vida, para ele perdoar os nossos pecados. Então, assim, são tudo coisas que ele pode fazer, que ele faz, atributos dele, e engrandecendo sempre o nome dele. Aí é até engraçado, até peguei aqui, tem em João 14, né, tem uma passagem que todo mundo às vezes coloca, né, que é sobre Pedro, né, que Jesus fala para Pedro, né, que o que pedires em meu nome, assim ele irá fazer. E a gente às vezes pega versículos sem contexto, né, que a gente fala assim, então se eu pedir, o que eu pedir no nome de Deus vai acontecer. Mas o contexto desse versículo, na verdade, Jesus estava colocando Pedro ali como um pastor, né? Eu acho que era como se estivesse fazendo ali consagrando Pedro para pastor e falando, o que você pedir no céu será ligado na terra, o que você pedir em meu nome, assim eu vou fazer. Mas ele não estava falando para Pedro, tipo assim, Pedro, pede o que você quiser, só para você pedir que eu vou fazer. Não, ele estava falando para Pedro, instruindo Pedro sobre como ser um pastor, como cuidar das pessoas. Então eu falo assim, Pedro, o que você pedir em meu nome, que creio eu que é tipo tudo para engrandecer o nome de Cristo. Aquilo que o Pedro quiser fazer para engrandecer o nome de Cristo, era para ele pedir, porque isso seria feito, mas não para ele pedir para Pedro, que ele, não, eu quero um carro, quero uma casa, não, preciso de uma coisa. Não,
eu acho que a oração que a gente tem que fazer é tudo para engrandecer o nome de Cristo. Então, muitas vezes a gente ora pedindo coisas pra gente. E se a gente vê o Pai Nosso não é uma oração que a gente pede nada pra gente. Essa oração que Jesus fala para Pedro não é uma oração para Pedro pedir o que ele quiser para ele. Mas eu acho que a gente tem que sempre, nos nossos pedidos, pedir coisas que engrandecem o nome de Cristo. Não coisas que a gente quer pra gente, ou que a gente acha que deve acontecer na nossa vida, ou até mesmo na vida das outras pessoas. Porque na oração mesmo do Pai Nosso fala, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Como se fosse uma questão de dependência, né? Assim como foi na época do Egito, né, que o maná caía todos os dias e as pessoas eram dependentes. Eu acho que aqui é como se fosse uma lembrança disso, de que nós somos dependentes de Deus todos os dias. E o que Ele nos dá, o que tem na nossa mesa, não é algo que nós conseguimos na nossa força, mas porque Ele capacitou de alguma forma para aquilo estivesse na nossa mesa. Então, acho que a nossa oração tem que ser exatamente isso, a gente parar de pensar no que a gente quer, no que a gente almeja, parar de pedir, às vezes, muitas vezes de sair de alguma confusão que a gente entrou, mas a gente lembrar que nós temos um Deus que sabe de tudo, que conhece todas as coisas, que o caminho dele é bom, perfeito e agradável, os planos dele também. Então a nossa oração tem que ser para engrandecer o nome dele sempre, e não para satisfazer os nossos desejos, né? Isso que você falou foi um ponto muito interessante, porque me parece uma coisa tão simples, né, Rafa? Mas, na verdade, ela pode se tornar muito perigosa, porque essa última palavra das orações, né, em nome de Jesus, se o cristão não tomar cuidado, essa palavrinha ela pode se tornar uma superstição na oração dele. No qual ele acredita que se ele falando isso, não importa o que ele falou antes, se ele falar em nome de Jesus, vai acontecer. Você pode observar, durante minha jornada cristã, as orações, as pessoas oravam normal, mas quando elas iam falar em nome de Jesus, elas enfatizavam com tanta potência, né? Em nome de Jesus. Tem até um exemplo disso em Atos, quando um grupo de pessoas foi expulsar um demônio, aí eles falavam assim, expulsa em nome do Jesus a quem Paulo prega, né? E aí os demônios olharam para os caras lá e falaram assim, vocês estão de brincadeira? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas, vocês eu não conheço. E sentaram o pau nos caras lá e os demônios botaram os caras para correr. Mas os caras eles falaram em nome de Jesus, e por que não funcionou? Porque não adianta você falar o nome de Jesus, falar o nome de alguém que você não conhece. Então, se você não tem intimidade, não adianta você falar que você conhece ou usar essa pessoa como referência. Então, eu acho que é a mesma coisa quando a gente vai orar e pedir alguma coisa em nome de Jesus. A gente não pode pedir algo em nome de alguém que a gente não conhece, né? Exatamente. Eu sempre imaginei esse nome de Jesus, né? Pelo que eu li já, principalmente essa passagem eu já li há um tempo atrás. Eu penso da seguinte forma, talvez um jeito até mais simples da pessoa definir. Imagina que o Patrick aqui tem um compromisso que ele não possa ir. Eu falo, Rafa, vá até tal lugar e me represente lá para fazer essa atividade, não sei o que seja. Esse nome de Jesus eu entendo que seja exatamente dessa forma. Atuar como Cristo atuaria. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, não é porque Jesus valide qualquer petição. A gente está orando para que a vontade de Cristo seja cumprida naquele lugar. Então, se a gente ora para que a vontade de Deus seja realizada, a oração acontece. Agora, se a gente ora qualquer coisa usando o nome de Jesus para tentar validar, vai se tornar uma oração inútil. Super concordo. Tá, eu tô vendo aqui tô com a Bíblia aberta aqui, Mateus 6, na oração do Pai Nosso, né? É interessante a gente ver que Jesus está ali ensinando pro pessoal qual que seria um modelo de oração, né? E daí começa falando, Pai Nosso que estás no céu. Naquela época lá, os judeus não tinham muito hábito de se dirigir a Deus como Pai, né? Era muito raro isso acontecer, quase nunca acontecia. Então isso daí já pressupõe que existia ali nas orientações de Jesus uma intimidade com Deus. Ele estava meio que falando para eles, olha, quando vocês forem orar, orem da seguinte forma, orem com intimidade, orem entendendo que vocês não estão falando somente com um rei distante que fica sentado no trono, vocês estão falando com o Pai de vocês que está no céu. Então percebe, é muito interessante isso. É Pai, mas está no céu. Ele é Pai porque tem intimidade, mas ele está no céu porque ele está acima da gente. Então é uma intimidade que entende que a gente não está no mesmo patamar, diferente do que alguns às vezes costumam dizer por aí, né? Alguns teólogos estão dizendo por aí. Então tem que ter essa intimidade, tem que ter esse reconhecimento de que Deus
ele ele é próximo como um pai, mas ele também é poderoso como Deus. E vai dando a sequência ali, santificado seja o teu nome, que dá essa questão da exaltação de Deus. Enfim, se a gente for analisar aqui versículo por versículo, é muito interessante que Jesus deixou justamente essa receita prontinha da oração que a gente deveria mais ou menos ter como padrão, né? Eu acredito que Sim. muita gente pensa que às vezes a gente só pode orar a Deus se for uma coisa muito importante, se for alguma coisa que realmente tenha muita relevância espiritual ou seja uma coisa que vale a pena Deus parar para escutar. Mas eu, trabalhando com psicólogos, eu aprendi uma coisa, que a dor do outro nunca é uma dor insignificante. Mesmo que você acha que para você é uma coisa que você olha e pensa assim, isso não é um problema de verdade, isso não é algo que vale a pena Deus parar para escutar. Mas não é assim. A dor do outro, ela é uma dor do tamanho grande ou pequeno, segundo o que a pessoa sente, não o que você pensa que é. Então, às vezes, uma pessoa que precisa de algo que para nós, aos nossos olhos, parece muito bobo, para ela é uma coisa muito grande. Então, a gente sempre tem que entender que Deus, ele nunca vai julgar nossos pedidos. E entra exatamente o que o Pedro falou. Se relacionar com Deus numa oração como um pai é totalmente diferente de você se relacionar com Deus, criador, exterminador, que tá lá em cima, que se você sair do trilho, ele te fulmina, é totalmente diferente. Então, se você pensar na relação de pai e filho, o pai sabe que o filho erra. E o filho erra o tempo todo. Só que o pai perdoa, o pai corrige, o pai fala com amor, o pai ensina, ele mostra o que é o verdadeiro caminho, o caminho certo, qual caminho tem que trilhar. Agora, quando a gente se relaciona com Deus achando que ele só pode resolver coisas grandes, coisas que o homem não consegue, não é assim. Acho que se a gente pensar que Deus está ali a todo momento e ele se preocupa com a gente como um pai, as nossas orações vão se modificar muito mais. Eu queria até compartilhar com vocês uma história muito, assim, meio boba, na verdade, né? Mas eu lembro disso porque meus pais, eles sempre ensinaram a gente a orar, né? Quando era pequeno e tal. E aí, uma vez, o meu irmão, ele queria uma bicicleta. E nós éramos pequenos, ele é um ano mais velho que eu, né? Mas a gente era bem pequeno. E ele falou assim, ai, mãe, eu queria tanto uma bicicleta, mas aí meu pai não tinha condições de comprar pra gente. Minha mãe falou pra ele, ora pedindo a Deus uma bicicleta, quem sabe você consegue. Claro, com os olhos de qualquer outra pessoa, por exemplo, alguém que tá passando fome, uma bicicleta é o quê? É um pedido besta, né? Não é assim que funciona. Mas pra ele era alguma coisa que ele queria. E aí ele virou pra mim e falou assim, Polly, você ora pra Deus dar uma bicicleta pra mim? Aí eu falei, ué, por que você não ora? Ele falou, não, porque se você orar, Deus ouve. Aí eu falei, meu Deus, assim, eu era pequena. E, de fato, eu fui orar. Eu falei, vou orar, né? Se Deus me ouve, não sei por que ele pensava isso. E aí eu orei, eu falei, então vamos orar junto, né? Eu te ajudo. E a gente orou, pedindo a Deus uma bicicleta. Na mesma semana, coisa de 2 dias, assim, uma amiga da minha mãe me ligou para ela e falou assim, Suzy, eu tenho aqui 2 bicicletas paradas. Uma de menina e um de menino. Você não quer para dar pros meninos andar? Porque eu não tô usando. E ela trouxe na semana, uma para mim e uma para ele. Eu não tava querendo uma bicicleta, não tava nem aí. Mas ele queria, e a gente orou junto pedindo. Então, assim, são coisas que Deus proporciona que ele mostra que ele é um pai amoroso. Não é porque você acha que é um pedido que é bobo. Se ele é um Deus que você acredita que ele sabe tudo, ouve tudo e vê tudo, então não tem pedido pequeno. E é um pai que se preocupa. É um pai que sabe o que realmente você está no seu coração. Não que, claro, tudo que nós pedimos, ele vai atingir, ele vai realizar, assim, de uma hora para outra, como num gênio da lâmpada que você esfrega e sai o seu desejo. Mas são coisas assim que, às vezes, é bom se colocar no lugar do outro e pensar de que, às vezes, um problema que alguém está passando não é um problema pequeno para a pessoa. Nós vemos aí vários casos e eu já estou falando demais, vários casos de depressão, que a pessoa se mata, se suicida, e
acontece que a pessoa fala, mas não tinha motivo para isso, não era um problema tão grande assim. Não era tão grande porque você estava de fora. Para ela, para a pessoa, era um problema grande. Então, não minimizar os problemas. Quem sabe que é grande o suficiente ou pequeno o suficiente é Deus. Então, se é um pedido que para a pessoa faz diferença, se ela pedir com o coração, em nome de Jesus, não com uma palavra mágica, mas porque ela tem uma relação com Deus, ele vai, sim, atender de acordo com as vontades do coração dele e da pessoa. Amém. Quem tiver pedido de oração, só mandar pra Pauline. Aquela hora você vai receber na sua casa aí, ó, pelo Sedex, pelo PAC. Ai, meu Deus, eu já pedi cada coisa em oração, vocês não têm. Então, se eu fosse contar tudo em oração que eu pedi, Deus atendeu, é uma coisa muito louca, assim. Pessoal, vamos aproveitar. Como o tema, né, de hoje é falar meio de ingredientes da oração, eu queria aproveitar com vocês aqui e vamos destrinchar, então, essa oração do Pai Nosso ali de Mateus 6, o Pedro, né, até meio que já começou a falar um pouco sobre isso de versículo a versículo, o pessoal entender que como o Pai Nosso, ele não precisa ser uma oração que você precisa repeti-la. Não tem problema nenhum você fazer a oração do Pai Nosso, mas a oração não precisa ser algo repetitivo. Você pode e deve, né, mudar, porque senão aquilo acaba virando meio que um ritual, quando você só faz repetições, e não é o que Deus quer. Deus já deixou na Bíblia claro sobre as repetições vãs, né, que alguns tolos fazem e não chegam aos ouvidos de Deus, Deus não recebe. Então, quando a gente para analisar o Pai Nosso lá em Mateus 6, a gente percebe que existem 6 petições. Se vocês tiverem com a Bíblia aberta de vocês e quiserem acompanhar também junto para a gente poder debater, existem 6 petições, no qual as 3 primeiras é referente a Deus e as 3 últimas é referente ao homem. Então a gente começa ali com Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, igual o Pedro já falou, né? Começa identificando o Pai. Começa identificando essa intimidade que nós temos, né, de relacionamento de filho com o Pai, em que ele é santo, e que o nome dele deve ser santificado. O segundo tópico aí de petição que nós temos é a parte do reino, que vem ali, venha o teu reino, venha teu reino, identificando que esse mesmo Pai, ele é um rei soberano, e que o venha, quando a gente fala de venha o seu reino, a gente entende o quê? Que a gente quer que o reino dele se espalhe, né? Se espalhe por todo o mundo, ou por todas as pessoas. E depois, já na sequência, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mostra ele como um senhor soberano, que a vontade dele seja feita e não a nossa. Até aqui, vocês concordam ou vocês querem fazer algumas pontuações? Eu concordo. Super concordo aqui. Eu também concordo. Maravilha, porque quando vocês quiserem pontuar, eu vou dar os espaços para vocês falarem. Fiquem à vontade, viu, gente? Porque pra gente conseguir debater e levar um conteúdo simples para o pessoal em casa ouvir, entender e poder aplicar isso na sua vida diária. Depois dessas 3 petições, a gente tem mais 3 petições que são referentes ao homem. Então a gente tem ali já, depois, na minha Bíblia está no versículo 11, inicia: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E é interessante observar, não sei se vocês pararam, eu estava fazendo meus levantamentos aqui para a gente poder debater, como as 3 petições humanas se interligam com as petições que a gente faz inicialmente no Pai Nosso para Deus. Então o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quando a gente trata de pão nosso, nós pensando como os filhos, quem que gera, né, o mantimento dentro da casa? São os pais, né? O pai ou a mãe. Então, essa oração, parece que a gente está retornando ao início da oração de novo do Pai Nosso, sabe? Que a gente está pedindo para que o Pai nos dê a provisão diária. E você percebe que a gente não está pedindo nada em excesso. A gente está pedindo a provisão do dia. A gente precisa só do mantimento do dia. Porque a gente sabe que Deus é o que se encarrega, né? E que do dia mal só passa o dia de hoje, que a gente tem que viver também. Já na sequência depois do pão nosso, ele fala assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então a gente ali faz uma solicitação de perdão dos nossos pecados, que também se interliga com a parte do versículo que fala do reino, né? Porque se você considera um reino, quem é que tem o poder dentro de um reino para perdoar desavenças ou perdoar os pecados? É o rei. E quando a gente trata no reino do céu, quem é o rei é Deus. Então Deus, nosso Senhor, ele que tem o poder de perdoar os nossos pecados. E a última súplica aqui é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então a gente percebe de novo, a gente pede para que Deus nos livre das tentações, para nos livrar do mal. Mas para que isso aconteça, se a gente viver, eu penso assim, se a gente viver por conta, a gente fazer nossas escolhas, é muito mais propício a gente viver o dia mal do que viver um dia bom. Então volta de novo ao Senhor do céu e da terra, que a gente pede para que seja feita a vontade dele. Então quando a gente pede para que Deus nos livre do mal, na verdade a gente está pedindo: Deus, que faça a sua vontade na nossa vida. Porque a vontade de Deus não vai ser que venha o mal,
sobre sua vida. Pode vir dificuldades e pode vir tribulações, mas nunca virá um mal sobre sua vida. Estou narrando um pouco essas 3 petições, as 3 primeiras de Deus, as 3 últimas do homem. Vocês querem ponderar alguma coisa? O que a gente pode apresentar mais aí, agregar mais ao modelo de oração para que os ouvintes possam ter uma ideia? Na verdade, assim, uma das partes que me chama a atenção é o 12, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores, né? Aí é uma questão de condição, né? Parece, né? Que ele fala assim, ó, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo a quem me deve. É uma questão assim, a gente tá pedindo para Deus realmente nos perdoa, mas aqui é engraçado assim, que é a própria oração que Jesus deixou pra gente, né? E aqui tá essa condição dele nos perdoar, porque eu perdoo outras pessoas, né? As pessoas que me fazem mal e tudo isso. Então eu acho que aqui vem um pouco daquele negócio da gente realmente abaixar nossa cabeça e seguir realmente os preceitos de Cristo, né? De que nós temos que amar o próximo, amar o nosso inimigo, orar pelos nossos inimigos e perdoar. Então, aqui, essa questão que a gente pede nesse 12, dele nos perdoar, assim como nós perdoamos as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos fazem mal. Então, assim, é uma questão de que aqui não é apenas uma via de única mão, né? É uma via de mão dupla aqui, né? Tá falando assim, ó, eu tenho que fazer uma parte e Deus, me perdoe, porque assim como assim, outra pessoa fez mal para mim, eu faço mal para ti, né? Então, assim, eu estou perdoando aqueles que estão fazendo mal para mim e estou te pedindo para me perdoar porque eu estou fazendo mal para você também. Então, acho que a gente tem que ver que a gente tem que ser humilde o suficiente, porque se nós que somos pó, nós não somos nada e Deus nos perdoa, nós temos que olhar da mesma forma para a pessoa que está muitas vezes nos ofendendo, fazendo mal para a gente e perdoar da mesma forma, né? Como o Rafa acabou de falar, eu penso também que esse versículo, o 12, é como se fosse assim, a pessoa que está orando, ela assumindo uma responsabilidade diante de Deus. Ela está falando, Deus, me julgue com a mesma proporção, com a mesma condição que eu tô julgando meu irmão, ou lide comigo da mesma forma que eu tô lidando com o meu irmão. Então você percebe que igual aquela passagem que eu não me lembro agora exatamente onde fica, que existia uma pessoa que estava devendo lá uma dívida impagável, que ela poderia trabalhar a vida toda e ela nunca iria conseguir pagar, e daí o rei vai e perdoa essa dívida dela. E ela sai daquele local ali com a dívida perdoada, ela encontra uma outra pessoa que estava devendo para ela uma dívida muito pequena, algo que seria ali facilmente recuperado depois, e ele não age com essa mesma misericórdia, né? Não consegue perdoar como ele foi perdoado. Então existe essa condição, mais ou menos, que Jesus está dizendo que a gente deve ter em mente, né? Para perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tenha misericórdia de nós, assim como nós temos tido misericórdia de nossos irmãos. E é um pouco até constrangedor a gente fazer essa oração se na verdade a gente não age dessa forma, se na verdade a gente age com rancor, com mágoa, com ressentimento, e não perdoando aqueles que erram com a gente, né? Como que a gente vai pedir para Deus perdoar a gente como a gente perdoa os nossos irmãos, sendo que na verdade a gente não perdoa, a gente maltrata, a gente julga, a gente condena. Então existe vamos dizer assim, uma pegadinha, né? Jesus está falando assim, ó, presta atenção nisso aqui porque isso é bem importante. É um negócio de se pensar bastante mesmo. Eu acho que essa oração do Pai Nosso, ela ainda é mais efetiva para nós, porque quem passou essa receita, né, foi o próprio Jesus Cristo. Então ele estava aqui na Terra, ele estava sofrendo o dia a dia como um ser humano, e quando ele fala assim, ó, quando vocês orem dessa forma, é porque ele realmente estava vivendo aqui tudo que nós vivemos, os afazeres do dia a dia, a correria, e vai para um lado, vai para o outro e se cansa, e precisa dormir, porque ser humano dorme e não tem como ficar 24 horas por dia acordado, e precisa acordar, e precisa comer. Então, quando ele chega e fala assim, ó, vamos fazer uma receita de oração, e junto com os discípulos, ele mostra que aquilo ali é o que vai prover, tanto espiritualmente, como financeiramente, como
tudo que o ser humano precisa, então fica uma coisa tão mais bela de se ver, porque foi Jesus que passou isso, e ele mesmo fala, se relacione com o Pai, como realmente uma família, que ele te ama, que ele te escuta, peça o pão de cada dia, que ele vai prover, porque pedindo o filho o pão, a mãe vai dar uma pedra, não vai dar uma serpente. Então ele sabia que também o que era você conseguir comer todos os dias, porque que Jesus não vivia uma vida luxuosa, então tinha as dificuldades do dia a dia. Perdoa, porque eu vou tentar perdoar, eu vou perdoar. Então, para ele, claro, Jesus nunca pecou, ele nunca se viu nessa situação que nós nos vemos de pedir perdão a Deus, mas não perdoar o outro. Só que ele sabia que era difícil. Então, perdoar também como nós vamos perdoar. A gente está fazendo uma promessa junto com essa oração, né? E não deixa cair em tentação, porque as tentações dos seres humanos são inúmeras. O inimigo está o tempo todo ao nosso derredor querendo nos tragar. Então, todo momento nós somos colocados em tentações, em provas. Algumas provas, lógico, nada sai do controle das mãos de Deus, então ele permite tudo, só que são tentações difíceis. Então Jesus sabia que era difícil. Então, me ajuda a não cair em tentação e me livra do mal. Então, são instruções muito bonitas e com muito mais peso, mais ênfase, porque Jesus viveu tudo que nós vivemos hoje. Então, ele sabia como era e ele sabia como era difícil também. Pai nosso que estás no céu. Bacana. Então, a gente consegue aqui ver na oração, né, do Pai Nosso aqui, Mateus 6, que os ingredientes da perfeita oração não é nada mais, nada menos do que a gente já conhece, né? Que são os ingredientes que compõem ali o Pai Nosso. A gente lembrar de sempre estar engrandecendo, igual o Rafa falou no começo, né? Que a oração tem que engrandecer o nome de Cristo. E é exatamente isso, engrandecer o nome de Deus. A parte de petições que vem pra gente, você percebe que é uma consequência da oração, mas é sempre relativo ali à vontade de Deus também. E também a nossa condição, né? De atender ali ao chamado de Deus como cristão. Principalmente essa questão, igual vocês levantaram e pontuaram muito bem, a questão de perdoar o nosso próximo, né? De Deus vai nos perdoar conforme nós perdoamos, vamos dizer assim. Então, os ingredientes da oração perfeita, a gente consegue ver que basta você entender o Pai Nosso. Não tem problema nenhum de você decorar o Pai Nosso e orar o Pai Nosso. Mas o Pai Nosso está ali para te dar uma direção de como a sua oração ela tem que ser direcionada. Então, não importa se você é eloquente ou não é, se você tem palavras difíceis no seu vocabulário ou não tem. Desde que você faça uma oração sincera, que entregue o seu coração nela, e que possua as características, né, de uma oração modelo igual do Pai Nosso, você pode ter certeza que Deus vai estar escutando a sua oração. Alguém mais quer pontuar alguma coisa para a gente poder finalizar o tema? Antes de Jesus passar o Pai Nosso, nos versículos anteriores, ele coloca alguns adendos ali, né, do que nós não devemos fazer na hora da oração. Nem aqui no 5, ele fala assim, e quando vocês forem orar, não serei como hipócritas, porque gostam de orar ao pé das sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos. Em verdade vos digo que eles receberam já a sua recompensa. Aí no 7 fala assim, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito se falar serão ouvidos. E não se assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes de falar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Até nessa questão de ficar repetindo muitas vezes, achando que, não, se eu falar muitas vezes, ele vai me ouvir. Não precisa disso. Eu acho que a gente só precisa de um coração sincero, né? Pode ser às vezes uma oração de 2 minutos vale mais do que uma oração de meia hora repetitiva e sem estar com o coração ali em Cristo, né? Pedro, Pauline, mais algum de vocês? Lembrando que agora do que a Pauline até falou, sobre a questão de a gente entender que a oração, ela não é, vamos dizer, como uma chamada de emergência, né? Deus, ele não está ali como o corpo de bombeiros ou a polícia militar que a gente liga e entra em contato somente em casos urgentes, né, de extrema necessidade. Realmente tem que buscar uma relação com ele como pai, né, essa intimidade. E a Bíblia, nessa oração que Jesus ele nos dá a instrução aqui, ela até mostra que existe mais ou menos uma noção de periodicidade, né, de constância. Porque se você pede aqui o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é de se pensar que a oração ela tem que ser feita com frequência, ela tem que ser feita no dia a dia. Isso daí não por um hábito religioso nem nada, mas porque as relações elas precisam ser
amadurecidas. E uma relação, ela é amadurecida na constância, naquela ligação, naquele encontro, naquele bate-papo. E eu acho que essa constância na oração, esse entendimento de que eu não vou buscar Deus somente em casos extremos, mas eu vou buscar Ele todos os dias, pedindo o pão daquele dia. Eu não vou pedir o da semana toda, porque se eu pedir o da semana toda, amanhã eu não preciso falar com Ele. Eu vou pedir o de hoje, amanhã eu vou lá e peço de novo, para manter essa relação, para manter essa constância. A oração, ela que trilha um caminho de amizade com Deus. Se você não tiver o hábito de orar sempre, você não cria um vínculo de amizade com o Criador. Não dá. Porque se nós pensarmos que quanto mais nós conversamos com as pessoas, mais amigos nós ficamos delas, porque não dá para dizer que eu sou amigo de alguém, que eu falo uma vez ou outra, mas não cria uma relação de intimidade. Agora, quando nós conversamos diariamente com a pessoa, contamos algumas coisas que nós estamos passando, e aí sim a gente consegue estabelecer um vínculo de amizade. Então, com Deus não é diferente. Não dá para dizermos assim, eu sou amigo de Deus, mas eu falo com ele só no domingo de manhã, e nem falo direito, porque agora é domingo de manhã, porque a gente é batista, né? Domingo à noite, se for assembleiano. Não dá para dizer assim, eu falo com Deus uma vez por semana, ainda mais uma reunião de culto, que você, às vezes, nem ora direito, você depende da oração de quem está fazendo no microfone. Então, não é uma relação de amizade, você dizer que encontra a pessoa uma vez por semana, conversa lá algumas palavras e diz que é amigo. Então, essa relação de amizade é quando você está em tempo difícil, você saber que pode contar com a pessoa, você está feliz, você quer contar para a pessoa coisas boas que aconteceram, e quando o dia a dia acontece, a sua família tem saúde, você sobreviveu, né? Que nesse caso que nós estamos vivendo nessa pandemia, agradecer por sobreviver. Então, você quer falar com a pessoa, falar obrigado porque você esteve comigo o dia inteiro, obrigado por me ouvir ser chato durante o dia, por reclamar, obrigado por me amar, mesmo eu não sendo uma pessoa assim tão amável, obrigado por não desistir de mim, por não ir embora. Então, essa relação de amizade que nós temos que estabelecer com o Senhor, e não tem como estabelecer isso sem oração, sem conversa, sem intimidade, não tem outro meio a não ser com a oração. Maravilha. E, então, caro ouvinte, a gente encerrar esse assunto aqui, esse tema, acho que foi um tema que a gente conseguiu debater bastante, acho que foi bem proveitoso para você. Se em algum momento você ficar com alguma dúvida de quanto você deve orar, então você lembra daquela passagem lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Muito bem, pessoal. Eu quero agradecer vocês mais uma vez, mais um dia a gente está reunido aqui para poder levar a palavra de Deus às pessoas. Obrigado por participarem e deixem as suas considerações finais e deixem aí também o contato de vocês para o pessoal poder localizar, ver conteúdo de vocês. Vou encerrar só dizendo que as mesmas palavras suas, Patrick, orar sem cessar. Eu acho que muitas vezes a gente começa a ficar meio distante, né, disso. Às vezes a gente ora todos os dias, aí numa outra época a gente já não está orando tanto. Então, assim, para a gente sempre lembrar que nós temos que orar todos os dias, temos que ter esse contato especial todos os dias, assim como o Pedro falou, criar vínculos, né? Então, assim, se a pergunta do começo, né, se a oração é importante, sim, claro que ela é importante. Eu acho que tem que estar na vida do cristão todos os dias. Eu acho que essa conversa fez eu pensar muitas coisas até na minha vida. E é isso aí, a gente tem que orar. O meu contato, eu vou passar meu e-mail, que no meu e-mail você pode me encontrar em qualquer lugar, é rafaels.mdo@gmail.com. Legal, eu vou terminar a minha participação agradecendo o convite aí, Patrick, muito obrigado. E queria dizer uma frase aqui de um teólogo que diz assim: a função da oração não é influenciar Deus, mas mudar a natureza daquele que ora, né? Então, que a gente possa entender que a oração, ela não é feita para influenciar Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então a gente nem deve, na verdade, tentar influenciar a vontade dele. A gente deve apenas entregar para ele as nossas angústias, os nossos desejos, as nossas ansiedades, os nossos medos, e crendo que ele é bom o suficiente para fazer pela gente, não aquilo que a gente quer, mas o melhor. E com base nisso,
que a nossa natureza mesmo vai mudando, que a gente vai entendendo que a gente é pecador, que a gente é fraco, que a gente é frágil, que a gente não tem controle sobre praticamente nada na nossa vida, mas que a gente tem contato direto com aquele que é Pai e que é santo, e que de fato a gente possa buscar fazer com que a vontade dele seja feita aqui na terra assim como no céu. E é isso, o contato é no Instagram, Augusto Correia Pedro. Valeu! Bom, eu gostaria de finalizar contando uma pequena historinha, né? Que eu contei uma história de uma oração que foi atendida muito rápido, mas recentemente o Senhor me atendeu uma das orações que eu mais pedi a Ele por 10 anos. Ao longo de 10 anos, eu pedi a Ele para que eu conseguisse viajar até a África, e eu voltei de lá recentemente, e isso fica para um outro podcast, para falar sobre as experiências missionárias, mas Deus, Ele nos ouve, e Ele vai fazer o melhor para nós no tempo certo e na hora certa. Então, basta nós confiarmos que Ele é nosso Deus, nosso Pai, e que Ele sabe de todas as coisas, descansarmos nele e saber que na hora certa tudo vai chegar, e se não for da vontade dele, Ele vai colocar no nosso coração também que não era para ser. Mas a oração, ela é fundamental para a vida do cristão. Não dá para você viver uma relação de intimidade com o Senhor sem a oração. Então, fique com essa vontade a mais aguçada. Nós 4, com certeza, vamos já mudar as nossas rotinas de oração depois dessa conversa, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e se você estiver ouvindo esse podcast, saiba que vale a pena estabelecer uma relação de intimidade com o Senhor através da oração. Quem quiser, tem o meu Instagram, poli.gold, tá? Eu acho que é isso, né? Nem sei como que é o meu Instagram. Maravilha! É exatamente isso. Bom, gente, muito obrigado de novo pelo comprometimento e pela atenção de vocês para esse projeto, que eu tenho certeza que é um projeto que tem potencial para ir longe, a gente conseguir alcançar vidas para levar uma palavra aí edificante, de uma forma simples, que qualquer pessoa aí possa escutar, ler e começar a aplicar isso para a sua vida. Meus ouvintes, muito obrigado por estar conosco até agora. Acesse o blog Pensamento Livre, lá você vai encontrar postagens, reflexões da palavra de Deus. Você também vai encontrar nosso podcast lá nas postagens, se você não conseguir localizar aí no Spotify. Obrigado, até o próximo tema. Eu fui!